veio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Como nós podemos notar aqui, a partir do versículo 19, que aqueles que foram dispersos chegaram até Antioquia aqui da Síria. E eles continuaram anunciando a palavra do Senhor. Mesmo depois de perseguição, eles continuaram falando a palavra do Senhor, tanto a judeus, quanto também aos gregos, ou seja, aos gentios. Versículo 20 diz que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor aqui representa que seria a comunhão, ou seja, Deus estava concordando com o que estava sendo feito. Eles estavam anunciando a palavra, versículo 19, anunciando o Evangelho do Senhor, versículo 20, e por causa disso, a mão do Senhor estava com eles. Deus estava abençoando esse trabalho. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Bom, a notícia chegou até Jerusalém, versículo 22. De novo aqui, versículo 22. Não diz o nome dessa igreja que se reunia em Jerusalém, mas existia uma igreja ali. A notícia chegou justamente do trabalho que estava sendo feito em Antioquia. E ali em Jerusalém, escolheram uma pessoa para enviar até Antioquia, Barnabé, também conhecido como filho de exortação. Versículo 23 diz que quando Barnabé chegou até Antioquia, ele viu a graça de Deus. Ele se alegrou, exortava ou aconselhava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Eu quero destacar aqui a palavra graça, versículo 23. Barnabé viu a graça de Deus. É uma pergunta que eu quero fazer aqui. É possível ver a graça de Deus hoje? Muitos estão vendo a graça de Deus hoje em coisas materiais. Mas quando Barnabé veio e chegou até Antioquia, ele viu a graça de Deus. O que seria a graça de Deus? Muito simples de novo. Barnabé chegando nessa cidade de Antioquia, vendo o trabalho que estava sendo feito ali, vendo pessoas convertidas, Barnabé diz que ele viu a graça de Deus. Ou seja, ele viu pessoas transformadas pelo Evangelho, transformadas pela palavra de Deus. Porque, versículo 19, diz que ele estava anunciando a palavra, anunciando o Evangelho, versículo 20, a mão do Senhor estava com ele, e eles se converteram ao Senhor. O Evangelho estava transformando a vida das pessoas. Versículo 24, diz que Barnabé chega em Antioquia, da Síria, e no versículo 24 destaca aqui algumas características da pessoa de Barnabé. Diz que ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Agora, eu sempre volto um pouco e faço a leitura novamente. E é importante que, eu espero que todos estejam com uma Bíblia, pelo menos aberta nesse trecho, para me acompanhar nessa leitura.
que eu farei de novo. Versículo 19 diz que, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio ao Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes a doutrina da igreja. Se vocês acompanharam comigo a leitura, no versículo 20, não diz que eles estavam anunciando a doutrina da igreja, mas eles estavam anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo Evangelho que Paulo cita em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que é o poder de Deus para a salvação, tanto de judeus como gregos. Paulo mostra que o Evangelho é o poder em si para salvar as pessoas. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram à igreja. Também não é, eu estou lendo errado, de propósito, porque o que diz nas Escrituras, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Não se converteram à igreja, mas se converteram ao Senhor. Faz uma grande diferença. Quando as pessoas ouvem a doutrina da igreja, elas são levadas a se converterem à doutrina da igreja. Mas quando elas ouvem o Evangelho do Senhor Jesus, elas vão se converter ao Senhor Jesus. Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem na igreja. Também a palavra do Senhor diz que não é permanecer na igreja, mas permanecer no Senhor. Talvez vocês tenham ouvido coisas que eu ouço também. Existe uma certa fidelidade à igreja em si, ao prédio, ou até mesmo à tradição. Muitos às vezes falam, olha, meu avô foi dessa igreja, meu pai nasceu nessa igreja, eu nasci nessa igreja e eu não vou abandonar essa igreja, eu não vou sair desta igreja. O que diz aqui o versículo 23? Barnabé exortou para que as pessoas permanecessem no Senhor e não na igreja. Pessoas que não querem sair da igreja, mesmo percebendo que tem coisas erradas, estão sendo fiéis a uma placa, ou uma tradição, ou estão sendo fiéis à própria doutrina da igreja. Mas, se a pessoa ouvir o Evangelho do Senhor, se converter ao Senhor, ela vai ter o desejo de permanecer no Senhor e na sua doutrina. Versículo 24. Eu também quero ler versículo 24, como praticamente acontece nos dias de hoje. Veja bem a característica de Barnabé. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu a Barnabé. Também não é isso que diz o texto. Mesmo Barnabé tendo essas características, Barnabé orientou, exortou, aconselhou, para que eles ficassem unissem ao Senhor. Agora, imagine se Barnabé chegasse nos dias de hoje, em muitos grupos, ou em muitas igrejas, como dizem por aí, eu acredito que muita gente iria se unir a Barnabé. Porque diz aqui que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Eu escuto muito pessoas dizerem, olha, tal pessoa é um homem de Deus. Tal pessoa, quando fala alguma coisa, todos obedecem, sem analisar o que Cristo está dizendo. Qual é o problema com isso? Infelizmente, as pessoas hoje estão olhando mais para o homem do que para o Senhor. Elas estão vendo mais os líderes do que propriamente a palavra do Senhor. Na sequência, versículo 25 e 26, diz que, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia.
e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu quero de novo fazer mais um argumento nesse trecho. Eu tive contato com várias pessoas na empresa onde eu trabalhava e era muito comum, quando nós nos reunimos, horário do almoço ou em algum momento vago, e geralmente sentávamos ou conversávamos sobre a palavra do Senhor, e era bastante comum alguém dizer: olha, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano, eu sou adventista, eu sou espírita, ou eu sou católico. As pessoas estavam se identificando com aquilo que elas serviam. Mas estas pessoas aqui, de Atos capítulo 11, elas não eram batistas, não eram presbiterianos, não eram assembleianos, não eram católicos, não eram espíritas. O que elas eram? Versículo 26 diz que eles eram cristãos. Por quê? Porque eles tinham ouvido o Evangelho do Senhor, se converteram ao Senhor, se uniram ao Senhor. Cristãos, pequenos cristos.